Olha, e depois desse caso, a Prefeitura de Piracicaba fez um levantamento de 41 pessoas que são acumuladores na cidade, além de 195 recicladores que acumulam material reciclável, porém não dão o destino certo a esse material depois de um período de tempo. Sobre esse assunto de acumuladores, vamos conversar com Ângela Guiar, que é personal organizer. Olá, Ângela, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. E vamos conversar com o psiquiatra, Dr. Vladimir Costa e Silva. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olha, é o seguinte, eu gostaria de começar aqui essa conversa falando sobre quando que as pessoas podem se orientar ali, quando não é mais falta de organização, mas realmente algo patológico. Eu começo com o senhor, doutor. Como saber esse limite? Então, eu acho que o limite ele é sempre dado através do sofrimento e da possibilidade de ocorrer alguma consequência. Então, quando a situação da residência ela já passa a impossibilitar uma limpeza, ela já passa a impossibilitar o trânsito dentro da própria casa, e começam a surgir animais ali que não conseguem mais ser exterminados, aí já estamos numa situação realmente grave. E é algo, então, que a gente considera patológico, a pessoa precisa de um tratamento mesmo psiquiátrico, doutor? Sim, eu já vi casos de acumuladores compulsivos e nós temos que ouvir esses indivíduos na sua singularidade e identificar quais traços eles portam e geralmente estão atrelados a alguma patologia. Não é uma patologia específica, isso pode ser um traço que a gente pode perceber que acontece na esquizofrenia, no transtorno obsessivo compulsivo, às vezes uma demência e até no transtorno bipolar, nos episódios de euforia. Sim, agora eu vou saber aqui da Ângela Guiar, que ela é personal organizer, e ela já ali, na verdade, teve alguns casos de pessoas que ela foi para organizar a casa e viu que realmente ela não conseguia continuar ali, aquela pessoa precisava não só de uma organização, mas sim de um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Conta pra gente, Ângela. Exatamente. Eu lembro bem, né? Vou colocar um caso aqui para vocês, para explicar, né? Quando a gente entra para fazer organização, geralmente a gente começa pelo desapego, né? Pedindo para que a pessoa faça o desapego, para que a gente limpe todo o local, para poder começar a fazer organização. E esse caso a gente começou junto com o cliente a fazer, né? Separar tudo. Era um quarto cheio de coisas, ela não tinha como entrar para fazer nada dentro do quarto. Era assim, sacos e sacos até o alto. E tudo dentro da casa era muito, né? Muitos copos, muitos livros, tudo era muito. E, enfim, vamos lá, é um desafio. Começamos, separamos tudo, limpamos. O quarto estava limpinho, a gente conseguia transitar pelo quarto. E o que aconteceu? Quando a gente voltou no dia seguinte para continuar a fazer a organização, tudo que nós tiramos, que era para doação, já estava tudo no quarto de novo. E aí eu fui conversar com a cliente, ela chorava, e falava, eu não consigo me livrar de tudo isso, eu não consigo. Então, nesse caso é preciso realmente uma ajuda psicológica, uma terapia, enfim, um tratamento mesmo. E aí a gente conversa com o cliente, dependendo do caso, se tem alguém da família junto, para fazer uma terapia mesmo, um tratamento psicológico e psiquiátrico também. Sem dúvida. Então, Ângela, vamos saber com o Dr. Vladimir, nesse caso, por exemplo, que a Ângela foi lá fazer a organização da casa e retirou tudo, porque na verdade ninguém conseguia entrar naquele quarto. E quando ela voltou, todas as sacolas estavam ali no mesmo quarto. O que deve ser feito? Essa família deve procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica? Geralmente, essas pessoas têm uma crença de que todos aqueles objetos, eles podem ser úteis no futuro. Então, eles olham para um pedaço de papel ou uma tampa de garrafa, algo que a gente tem como absolutamente descartáveis, e começam a imaginar utilidades. Eles não conseguem se desprender
daquele valor que eles atribuem, é um valor totalmente imaginário, mas eles atribuem esse valor imaginário a coisas que nós normalmente não vemos como tendo valor, e eles não conseguem desapegar, né? Então eles vão fazer assim, não, isso aqui vai ter uma utilidade, eu vou deixar aqui porque um dia será útil. Uhum. E essa fantasia pode ser na ordem até mesmo de um delírio, de algo tão, de um descompasso tão grande com a realidade, que a gente poderia dizer que é um delírio, ou pode ser apenas sintomas de uma certa compulsão, né? Uma compulsão ou pensamentos obsessivos que a pessoa tem, que se eu me livrar disso, eu posso precisar e depois sofrer essas consequências. Então, geralmente, essa incapacidade de se livrar dos objetos está relacionada a um sofrimento, e esse sofrimento pode ser atenuado com uma escuta e, geralmente, também com auxílio de psicofármacos. Então, a pessoa ela consegue realizar o desapego quando ela é auxiliada com a psicofarmacologia e com a terapia. Doutor, isso seria considerado uma síndrome de acumulação compulsiva, um transtorno mental que faz alguém, então, ter grande dificuldade em se livrar de objetos que não têm valor ou são de pouca importância? Seria isso? A gente pode chamar, então, de uma síndrome até? Bom, nós não podemos dizer de uma síndrome com esse nome, porque para haver a classificação de uma síndrome, precisaria da comunidade científica se reunir e dizer, não, vamos criar essa entidade nosológica. Então, eu escuto esse paciente e tento enquadrá-lo nas entidades nosológicas que já existem na classificação internacional de doenças. E geralmente eu vejo esses pacientes como sendo portadores de delírios, e aí eu enquadro na esquizofrenia, ou portadores de rituais obsessivos e rituais compulsivos e pensamentos obsessivos. E aí eu enquadro no TOC e, em alguns casos, no transtorno bipolar, quando eles estão muito eufóricos, né, que a gente chama também de mania. Sim. Agora eu vou já para a Ângela, para a gente conversar um pouquinho sobre organização, né, Ângela? A gente sabe que você trabalha com isso todos os dias. Quando você percebe que a pessoa ela não tem um transtorno, mas na realidade ela é apenas desorganizada, também é difícil, né? De mudar esses hábitos. Como que você sugere para essa pessoa ali, fazer no dia a dia? Porque além de organizar, você tem que deixar tudo já ali com um esquema para que funcione, né? Como que funciona isso? Exatamente. Cada pessoa tem o seu jeito, né, de organização. Então, tem aquela pessoa que fala assim, eu me acho na minha bagunça. Enfim, quando a gente vai fazer organização, a gente procura manter, porque assim, existe um padrão, uma forma como você organiza, né? Tem toda uma técnica. Só que cada pessoa tem a sua forma de organização. Então, a gente não quer mudar isso, tá? A gente não muda a forma como o cliente se acha na organização dele, mas a gente busca ao máximo trazer praticidade para esse cliente, para essa pessoa. Praticidade, funcionalidade. A gente explica, né, sobre... tem muito desapego, né? E a gente entra muito nessa coisa do emocional, porque o emocional, eu acho que tem uma diferença, né, entre o acumulador e o apegado, né? Eu acho que o acumulador é uma pessoa apegada, mas nem todo apegado é uma pessoa acumuladora. Acho que todo mundo tem um pouquinho de apego por alguma coisa. Eu acho que daí o doutor pode entrar nessa discussão. Justamente existe essa diferença, doutor, entre a pessoa que é um acumulador ou a pessoa que não é desapegada? Como que a gente pode classificar? Ou até mesmo quem está nos assistindo pode pensar, não, eu sou uma pessoa apenas que gosta de guardar algumas coisas, mas não chego a ser uma acumuladora. Ou eu sou uma pessoa que realmente tem uma dificuldade de desapegar. Como que a gente pode aí, sem colocar numa caixinha, né, mas pelo menos entender um pouco dessa personalidade aí? Então, eu acho que existe uma diferença gritante entre a pessoa que tem a tendência a ser apegada, então ela vai estabelecer vínculos afetivos com aqueles objetos. Essa gravata eu usei em tal dia, no casamento de fulano, né? Isso aqui tem esse valor para mim.
esse prato eu comi num restaurante, né? Então, assim, tem alguma história. Já o acumulador, ele cria situações em que ele imagina utilidade e um valor que é muito pessoal, que é só ele que consegue imaginar que aquilo tem valor. Só que a própria pessoa, ela não tem uma facilidade de se julgar e de ter essa crítica. A crítica de si mesmo, ela é muito difícil. O acumulador, provavelmente, ele vai sofrer muito, porque ele sempre imagina um valor extraordinário para aqueles objetos, que quase todas as pessoas enxergam como lixo. Já o apegado, ele coloca um valor afetivo, pessoal, certo? Por alguma história que ele montou. E quando ele explica, essa história pode fazer sentido para todo mundo que ouvir, certo? E o acumulador, ele vai ter um sofrimento imenso em perder os seus objetos, porque aquilo ali é como um tesouro. Já o apegado, quando você organiza o ambiente dele, o conforto dele muda muito, ele se sente muito mais confortável. Uhum. Tá aí explicado. Aí eu quero saber no dia a dia, né? A Ângela que faz essa organização, você sente isso? Que aquela pessoa que está só apegada, ela percebe que é necessário desapegar de algumas coisas e depois que você organiza dá aquele alívio? Sim, porque a organização ela faz uma transformação, né, na vida da pessoa. Então, assim, traz qualidade de vida, tempo, autoestima. Então, assim, eu já vi muitas pessoas falando assim, bom, hoje eu não sou mais essa pessoa. Então, eu não quero mais essa roupa, por mais que essa roupa me faça lembrar de uma situação X, Y, mas enfim. Então, muda muito a vida da pessoa, né? Então ela consegue se desfazer. Então quando a gente trata o desapego na organização, a gente mostra para ela se isso realmente faz parte da vida dela naquele momento. Qual que é a sua vida agora, né? Então assim, você precisa disso, vamos renovar essa energia, né? E isso dá um up, né, na pessoa, realmente faz muita diferença, muita diferença. Agora, a acumulação compulsiva, ela pode levar aí a todos os tipos de perigos, né? Tem riscos de incêndio, riscos de queda, riscos de lesões, um tremendo risco também de infestação ali e uma chance de desenvolver doenças também, como a asma e outras doenças. A gente sabe que é até perigoso ali, como por exemplo, esse homem que infelizmente veio a falecer ontem em Piracicaba. E aí, como que a família pode ajudar? Imagina um esposo que vive com uma mulher que é acumuladora, por exemplo, e como que a família começa a perceber que a situação saiu ali do controle? Existe isso, doutor? Você já viu algum caso de um marido ou uma mulher que viviam ali na mesma casa, que os dois, um tem essa doença realmente de acumular e o outro tenta ali convencer e a pessoa não se sente convencida hora nenhuma? Olha, na minha experiência, eu sempre vejo casos de pessoas que habitam a residência sozinhas ou com companheiros que também não têm uma crítica. Assim, quando das pessoas que habitam a casa, o não acumulador, né, mas tem às vezes um retardo, uma deficiência, então ele não consegue também estabelecer essa crítica. E o outro é o acumulador. Mas na grande maioria dos casos, eu vejo pessoas que vivem sozinhas e aí a avalanche, né, assim, a acumulação se torna uma bola de neve e que depois, só quando realmente começa a dar problema até com a vizinhança, por causa das infestações, é que conseguem alguma intervenção. Alguns casos, os parentes percebem que aquilo está trazendo risco, sofrimento, né, e solicitam a intervenção. E, geralmente essas intervenções têm que ser feitas de uma forma multidisciplinar. Então, é uma equipe de saúde que vai lá, uma equipe da Defesa Civil, uma equipe de limpeza, essa pessoa vai ser removida do local, vai receber o tratamento médico, vai receber o apoio psicológico, e essa equipe faz a limpeza, e quando essa pessoa volta, se ela volta sem o tratamento, ela sofre muito, porque aquilo lá era o tesouro dela, entendeu? Aquilo lá tinha um valor inestimável, que a gente não consegue imaginar
o quanto que aquilo ali tem de importância para essa pessoa, mas ele sabe que é altíssimo. Mas quando ela é tratada, ela chega lá e consegue conviver com a ausência daqueles objetos lá, mas sem o tratamento realmente é uma agressão muito grande tirar esses objetos sem essa pessoa receber junto um tratamento. Ângela, você que trabalha, né, como personal organizer, também faz um trabalho voluntário que está relacionado ali a ajudar pessoas que querem organizar a casa, mas não têm condição financeira. Explique um pouquinho para a gente terminar também falando sobre esse seu trabalho. O trabalho, o projeto Mãos que Fazem, ele ajuda as famílias carentes que não têm noções, né, de organização. E o que acontece? Elas recebem muitas doações, né? Porque, e elas vão aceitando, e aquilo vai se tornando uma bagunça mesmo. Então, a gente entra na casa dessas pessoas, tanto para reestruturar a casa, né, o físico mesmo, né, o ambiente, para dar dignidade para essa família, e também a parte do material mesmo, explicar, olha, você precisa ter tantos jogos de toalha, tantos, então a gente organiza para que essa pessoa consiga viver de uma forma tranquila. Tá? É um projeto bem bacana. Como que as pessoas podem entrar em contato para conseguir aí, serem atendidas por esse projeto? Eu vou deixar o meu Instagram, tá? Que é @AngelaAguiarOrganizer. E lá no meu Instagram tem meu WhatsApp, então quem quiser, puder ajudar, pode entrar em contato comigo, que eu vou dar todas as informações de como vocês podem ajudar aí o projeto. Tá certo, Ângela. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Vou agradecer agora ao Dr. Vladimir. Excelentes esclarecimentos hoje aqui pra gente. E o espaço também está sempre aberto aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigada.